Gênesis capítulo 2, no versículo de número 7. Vamos ler lá o que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 7. Quero dizer aos irmãos, vocês têm um privilégio muito grande, porque o que está dentro de mim me ungiu para ensinar. Amém, meus irmãos? É muito lindo como Deus me ensina e como Ele usa a minha vida para ensinar também. Glória a Deus. Diga glória. Glória a Deus. Posso ler? Sim. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nele nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Amém? Se assenta glorificando o Espírito Santo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aplaude Jesus, bendito. Tá, vamos lá. O que lemos foi a criação do homem. Primeiramente, vou dar um sumário antes de vocês começarem a viajar hoje e decolar na história. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus fez o homem chorando, né? Você poderia perguntar, mas por que Deus fez o homem chorando? Porque Deus estava com o coração triste, porque ele tinha acabado de ser traído. Deus constituiu os anjos, constituiu todo o seu reinado, embora seja que Lúcifer queria sentar no cimo da sua glória, ao ponto de começar o embate no céu e ali começar uma grande batalha no reino celestial. Ali Deus fez a terra sem forma vazia, com o coração na mão, porque ele fez o homem para o adorar, porque o céu estava triste, estava em silêncio. E por que em silêncio? Porque Lúcifer regia a coordenação dos cânticos, e todos os anjos, que a maioria deles que louvavam, estavam longe de Deus. Por quê? Porque foi caídos como a terça parte das estrelas do céu. Caiu, e a Bíblia diz em Pedro: se Deus não poupou nem os anjos que jogou na escuridão, assim também não poupará o homem. Então assim se foi. A terra estava recebendo os ímpios. A terra, ela estava recebendo, antes de criar o homem, a terra era sem forma e vazia. Por quê? Porque uma pessoa que está na impiedade, ela não tem forma, ela é vazia. Então por isso que o texto diz: a terra era sem forma e vazia. Por quê? Porque existia trevas na face do abismo. E o que significa isso? Sabe por que a terra era sem forma e vazia? Porque estavam presos na terra os anjos que pecaram. Entendeu? Entendeu? Mas era como se fosse prisões, como Pedro diz, prisões. Então Deus aprisionou os anjos na terra. E a Bíblia menciona que essa prisão foi tão forte, e só tinha, a terra era sem forma e vazia, havia trevas, mas existia em meio às trevas a vida, porque no meio de trevas ainda existia água, e no meio das águas o Espírito pairava sobre eles. Eu costumo dizer, e eu sempre falo uma coisa interessante: os demônios, que agora não é anjos, são demônios, estão presos na terra. E o Espírito parecia que era como se fosse um cadeado, não deixando eles sair. O Espírito estava lá, pairando para não deixar eles saírem de lá. Então sabemos nós que aí começou Deus, no meio e em cima da cadeia de Satanás, criar algo novo. Deus poderia pegar Júpiter, Deus poderia pegar Marte, mas ele pegou a Terra. E aí que foi, não digo um problema, mas eu digo que Deus assim permitiu que acontecesse e criou o homem em cima da cadeia do mal. E é por isso que Satanás conseguiu dar uma escapada, e não sabemos como. Se a permissão de Deus, com certeza foi, porque vamos ler isso sobre vida provada. Deus permitiu que Satanás saísse das cadeias para provar a condição do homem, para provar a sua fidelidade. Assim aconteceu com a queda de Eva, e veio dali para cá um grande conflito, uma grande história. Mas vamos ver o que aconteceu. Eu quero dizer 3 temas. Eu quero relatar sobre vida, eu quero relatar sobre resultados de vida, e hoje eu vou relatar sobre a recompensa do resultado. Nós estamos em 3 dimensões totalmente diferenciadas. São resultados que geram uma vida, são vida que geram um resultado, são resultados em vida que geram a recompensa da sua situação. Nós estamos lidando simplesmente com a existência.
Aqui podemos afirmar que é a existência. A existência é aquilo que não existia, mas veio a existir, porque tudo é para Ele e para Ele são todas as coisas. Antes de tudo criado, Ele viu que era bom e colocou a vida sobre a terra. Estamos falando sobre um final. Estamos falando sobre um final. E estamos falando sobre um prêmio do final. O que resultou a sua existência, o que gerou o final dela e qual prêmio você recebeu daquilo que você plantou. Quem está querendo ver glória a Deus? Glória a Deus! Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus! Então, são 3 estágios diferenciados na vida de um homem e de uma mulher, que deve ser realmente tomado de muita facilidade. É frágil demais. A nossa existência, ela realmente é algo muito frágil e deve ser guardado e zelado com muito carinho, pois Deus fez existir o homem para que ele desse resultado e o resultado pudesse virar a vida. Mas sabemos nós que agora tem um confronto aqui. Entre a vida estamos também a morte. Entre o resultado final também estamos no resultado caótico, ou seja, resultado caótico, resultado não esperado. Estamos também no prêmio e também na exclusão. Não receberá, tanto que ganha, tanto que é excluso de não ganhar. E por quê? Vamos começar agora. Irmãos, toda a vida, a existência da vida, ela deve ser provada. Deus provou Adão e Eva, viu e olhou para tentar entender o que eles sentiam quando Deus não estava presente. Se Deus estivesse presente, claramente que Eva não cairia. Mas é isso que é o problema. Deus, Ele prova nós quando Ele não está perto. Ele deixa nós sozinhos. Aconteceu isso, a Bíblia menciona, no barquinho da Galileia. A Bíblia diz que Jesus foi dormir e deixou os discípulos sozinhos para ver qual era o tamanho da sua fé. Qual era o tamanho da sua posição. Foi no ar condicionado. No ar? Tá. Qual era o tamanho da sua condição? Qual era realmente a sinceridade de saber que tinha que obedecer, mesmo ainda o chefe não estando presente? Assim é a nossa vida. Deus provando a nossa vida a todo momento. Quem crê que Deus prova a vida, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, nesse exato momento, vamos começar com os versículos. Quero dizer para vocês uma coisa muito interessante. Mesmo Deus não estando presente, mesmo Deus não estando aqui agora nessa sala, fisicamente falando, mas que espírito ele se encontra, nós temos que entender que Deus nos sonda. A vida nossa, a nossa vida, ela é sondada por Deus. Toda manhã, quando você acorda, Deus já te olha, Deus já te contempla. Alguém agora, um irmão, uma irmã, que poderia ler para mim, no livro de Salmos, capítulo de número 17, no versículo de número 3. Uma irmã, por exemplo, vai levantar com voz alta e vai falar se realmente isso acontece. Vamos ver lá o que a Bíblia menciona sobre o que Deus faz para com toda a criação, tudo aquilo que ele fez existir, chamado vida. Amém, igreja? Está gostoso o ensino? Diga glória. Está gostoso ou não está? Vamos lá, igreja, levanta e vai, pode, professora. 17:3. Provaste-me o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Olha aí, vocês estão vendo? Deus, Ele olha e sonda a vida de todos, até mesmo o que diz a boca. Então é muito sério você viver nessa terra com a sua vida existente. Você é soldado 24 horas. Enquanto muitas pessoas estão preocupadas, ai, o chip que vai me rastrear, ai, o Google me rastreia, ai, os Illuminati vai me rastrear. Você já está sendo rastreado desde quando você nasceu. Ai, o chip está me rastreando. Ai, os Illuminati sabem onde eu estou por causa do meu aparelho do celular e a câmera pega meu rosto frontal. É muito mimimi. Você já está sendo rastreado desde a fundação. Antes de você nascer, ele já te conhecia. Então, você vai no mercado e ele te vê. Você vai toda hora, é 24 horas do olho em cima de você. A Bíblia menciona que ele contempla os bons e os maus. E é interessante que nós temos que entender essa mensagem, que o que o salmista Davi disse é verdade. Contemplaste, olhaste, viste tudo. Amém? Ele mesmo disse: se eu subir ao céu,
Lá tu está. Se eu descer, lá tu está. Vamos falar sobre o item existência, que também gera um item morte. Primeiramente, tá lindo, tá, gente? Isso mesmo. Presta bem atenção. Deus, ele precisa provar, como foi dito no começo. A nossa vida ela é provada. E Deus não vai largar a mão de provar o homem até a sua morte. Por isso que ele diz, olha, eu vou provar os tanto. Ele olhou para Jeremias e disse, Jeremias, como eu procederia com a filha do meu povo, se não lançares no fogo para ser provado? Então, Deus vai gerar coisa para provar você tanto, mas tanto, ao ponto de chegar João escrevendo, aquele que vencer receberá a vida eterna. Por quê? Porque provas não é o que vence. Entendeu? Essas provas vêm de Deus. O diabo não prova ninguém. Ele é somente executado para levar provações. Deus fala, Satanás deu a provação, mas ele vai lá ter que obedecer. Teve um momento na minha sagrada que Deus mandou um demônio entrar no reino, ou não? A Bíblia diz que veio um espírito maligno da parte do Senhor entrou em Saul, da parte do Senhor. Então, sabemos nós que Deus fala, Satanás, vai, pode. E por que Deus permite? Para nos provar. O que aconteceu? Uma vez um demônio queria provar a vida de Pedro. Aí Jesus falou, Pedro, essa noite Satanás queria se andar com você, mas eu não me permiti. Então, a permissão é de Deus, que Deus faz os demônios. Pastor, e Paulo também, fica na carne dele, seria também? Ali não, ali seria uma atitude física e espiritual. Isso aí é outro complexo. E Jó também, Jó. Exatamente, Jó também. Aí já Jó, Pedro também. Pedro, Deus não permitiu, mas Jó, Deus permitiu. Vocês estão entendendo? Mas não tocasse em sua vida. Então, quando vem provação, é os demônios vindo porque Deus mandou. É isso, ele quer te provar. Então, a vida do ser humano, a nossa vida, ela é provada. Tem um tão lindo que fala assim, cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, me atravessam, me levam pra perto de ti. As provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Sem diante de mim não se abrir o mar. Deus, eu vai fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé! Rompendo em fé! Toda vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé! Ousadia vou viver o sobrenatural. Vou plantar e crescer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Tá, vamos lá. O hino falou. O senhor queria falar alguma coisa? Eu posso considerar que eu seja solteiro? Como que é? Posso considerar que eu posso ser solteiro? Pode ser o quê, senhor? Considerar que eu seja terra? Não. Terra já foi terra. Agora se tornou carne, alma vivente. Esse negócio, Pai do Senhor terra! Agora, isso aí é
Isso aí é carnalidade dos últimos dias. Irmão, dentro da colocação ao consultor, Sim. Deus já nos conhece, desde a barriga. Sim. Isaías 41, está escrito assim: o servo de Deus, luz para os povos, nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Preste atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido, ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem importantes, como uma espada afiada, e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda. Amém. Uma arma que ele guarda até o momento de ser usada. Dentro da colocação do apóstolo. Sim, é isso mesmo. E também da referência, também é uma boa coração que você deu. É isso aí, meus irmãos. Quando vocês tiverem algo, porque aqui nós não vamos sair da Bíblia, amém, meus irmãos? Aqui não tem nem como se gesticular, porque tudo é da palavra. O que ele falou ali também dá em Jeremias, que ele chamou: eu conheço você desde da tua mãe, Jeremias. Você conhece que ele falou para Jeremias? Sim ou não? Então, antes de nós nascermos formados, já nos conhecia. Amém, meus irmãos? Amém. Então, veio a existência daquilo que existe. Então, por isso que nós estamos falando de existência. Nós já existimos para Deus, mas Ele trouxe a existência. Amém? Amém. Entendeu? Antes de você nascer, você existiu para Ele. Como Deus conhecia Jeremias antes de nascer? Então, ele já existia. Entendeu? Entendeu? Glória a Deus. Jeremias existia 100 antes de pisar na terra. Olha que forte isso aqui. É loucura para os que perecem, né? Mas para nós é poder de Deus. Aleluia. Existe algo valioso, muito valioso, que é a nossa vida. É a nossa vida. Tá, e o que. Sabia que Deus fazia parábola com Israel? Quem sabia disso? Fez sobre a parábola da videira, dos cestos dos figos. Deus sempre. Jesus veio com a parábola porque ele era o filho de Deus, ele tinha que puxar para o pai. Então ele também continuou com parábolas. E uma das parábolas que Deus tentou trazer a nós, calma que eu vou falar, nós estamos falando sobre vida, tá bom? Daqui a pouco vamos falar sobre suas obras. Uma das parábolas, e vida provada, tá? Vida provada entre carne e espírito. Uma das suas coisas interessantes que estamos vendo é que Deus ele pega e chega uma hora que ele vai dizer a Zacarias, dizendo: olha, assim como purificam a prata e o ouro, assim eu vou purificar a vida do meu povo. Ou seja, eu vou provar eles. O ouro, para quem não sabe, alguém sabe como que faz se o ouro é verdadeiro ou falso? No fogo. Taca no fogo. A prata é a mesma coisa. Se ela é boa, ela tem consistência, senão ela derrete e vai como líquido. Então, assim é Deus, lançando todos nós aonde? No fogo. E o fogo é a aprovação. Quem entendeu? Glória a Deus. Quem entendeu? Glória a Deus. Eu quero dizer algo aqui. Posso dizer algo? Posso? Posso ou não posso? Eu quero dizer uma coisa: que o fogo da Babilônia é para matar, mas o fogo de Deus é para purificar. Um age para matar Sadraque, Mesaque e Abednego, a carne deles. Outro age para manter o espírito. Quem entendeu? Quem entendeu? Mas mesmo ainda, se nós tivermos uma promessa de Deus e formos fiel a Ele, passar pelo fogo Ele não te queimarás. Podem jogar nós na fornalha dos homens, e o dono do fogo estará passeando conosco. Eu quero dizer uma coisa muito séria: a nossa vida é muito forte, é muito séria, porque se a gente viver nessa atitude de carne que gera as obras dela, a gente está perdido. Sabe por quê? Porque Daniel desceu na caldeões. Não, Daniel estava no espírito, porque leão come carne. E leão não comeu ele, porque come no espírito. Se Daniel estivesse na carne, ele ia ser Imagina se Daniel estivesse na carne.
O leão chegou carne fresca aí. É uma suposição. Bom, então, sabemos nós que as provações, ela vem para a vida ficar o quê? Para a vida ficar o quê? O quê? Para a vida ficar o quê? Purificado. Então, por isso que vem as provações. As provações purificam. Ela não destrói. Ela vem para nos trazer choro. E olha que interessante. Quando vem provação, a gente chora? Sim ou não? Sim. Você vê que a gente tira tudo de dentro para fora? É purificando. Está te tirando tudo que está de dentro. Você chora, você estremece, aí prova a sua paciência, prova a sua mansidão, prova tudo. Todos os frutos do Espírito, a tribulação ela pede. Vamos ver se ele tem paciência, vamos ver se ele tem bondade, vamos ver se ele tem misericórdia, vamos ver se ele tem domínio próprio, vamos ver se ele tem caridade, vamos ver se ele tem benignidade, vamos ver se ele tem mansidão, vamos ver se ele tem longanimidade, vamos ver se ele tem domínio próprio, vamos ver se ele... Tudo ele pede do Espírito. A carne, quando ela vem tribular, ela pede as coisas do Espírito, para ver se você tem medo. Você tem que ter paciência na aprovação, você tem que ter mansidão na aprovação, você tem que ter longanimidade. Então, o que ela vai pedindo? A aprovação pede. Vamos ver se tem. Tenha paciência, vamos ver se tem agora. Vamos ver se tem mansidão agora. Olha o confronto. Aí, numa dessa, você não gera frutos do Espírito, você já está reprovado. Olha, quem entendeu? Quem entendeu? Glória a Deus. Então você vê que Deus purifica a nossa vida. Acredita que eu nunca parei de pensar nisso? É o estudo aqui usando. Vou falar para você que não é eu que estou pregando aqui. Se o cara, vamos ver se tem. Ela vem para te confrontar e falar: vamos ver se realmente esse homem vive no Espírito. Pau, Jesus! Baixou a cabeça. A Bíblia menciona, Isaías diz que ele não reclamou. Uma ovelha muda foi ao matador. Pode falar, irmão. Sobre a aprovação do fogo, em primeira coisa, não foi por isso, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, prata, pedras preciosas para construir em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. A ideia tá bom, eu vou entender. O que ele está falando aí é o que Paulo falou. Aquele dia o fogo mostrará a obra de cada um, exatamente. O fogo vai provar se realmente as obras foram boas ou elas foram más. Isso é muito interessante. No meio de todo esse artifício, tem até madeira e palha. Tem ouro, tem prata, tem madeira, tem palha, tem saco, tem tudo. Quer dizer, é uma obra com várias matérias. Quem entendeu o texto? E Deus vai querer o perfeito, o ouro, verdadeiro, precioso. É muito lindo. Aleluia. Uma Sônia trouxe o torresmo gostoso para mim ontem. Você trouxe torresmo? Ah, então foi o da Sônia. Então Malaquias 3:3. Quando me deram de correr, eu não comi tanto. 3:3. Levanta a Sônia, Malaquias 3:3. Daqui a pouco é o seu irmão. Aliás, eu fui comer o torresmo, o Paulo tinha comido. Malaquias capítulo 3, verso 3. Vamos lá ver o que está escrito lá. E assentar-se-á, afirmando e purificando a prata, Escute. e purificando os filhos de Levi, e afinará como ouro e como prata. Então o Senhor trará ofertas em justiça. Olha aí, pode falar de Jesus.
que foi lido ali? Purificação. Está vendo? O Senhor provando se realmente se realmente não tem engano. Amém? Então, muita gente fala assim: vou provar se aquele homem de Deus. Não, você nem precisa provar, Deus já está provando há muito tempo. Amém? Você nem precisa provar nada. Sério? Chegou atrasadíssimo. Próximo domingo não entra, tá bom, gente? Tá? Abençoe. Acabou? Você tinha eles? Já perderam bastante ensino, hein? Muito ensino. Que pena, né, meus irmãos? Depois você dá uma olhadinha lá. Você assistiu. Tá bom, eu vou dar o meu. Eu sou uma pessoa muito misericordiosa. Cadê as pessoas que chegaram agora? Presta atenção. Só os irmãos que chegaram agora, Pai Senhor? Presta rapidinho, ó, atenção, ó. Estamos falando sobre vida, a vida que gera resultado, resultado que gera recompensa. Sabemos nós que a vida é existência, porque trouxe a existência daquilo que já existia antes de nós nascermos. Interessante que essa vida ela traz todos os seus frutos e o resultado sobre justiça e piedade, levando em consideração sobre vida eterna e morte eterna. Estamos falando hoje, sobre Deus purificar o homem e mostrar para o homem a sua eleição. A eleição entre o ouro, a prata, o feno, a palha, para Deus provar o homem acima de toda situação. Nós estamos também falando sobre que nesse exato momento que Deus gerou a vida, o homem foi provado. E por que o homem foi provado? Porque o homem foi existido, o homem foi criado em cima das cadeias de Satanás, que foi aprisionado em Gênesis capítulo 1, onde as trevas ainda haviam sobre a face do abismo, mas o Espírito pairava sobre as águas. Falamos também sobre a ponderação e também sobre o resultado que também pratica quando nós estamos ausentes de Deus e Ele ainda nos observando, porque Deus contempla todas as coisas. Estamos falando também sobre a condição do ouro e da prata, se tornando nós mesmos para a purificação no nome do Senhor. Amém? É isso aí? Pode continuar? Vamos lá. Tá bom. Então a vida, mais uma vez, mostrou que está sendo provada. Tá ok. Mas aí tem um problema. Para de ser provada? Não. Para ou não para? Não. Todo dia? Sim. Vamos ler o que está escrito em uma prova da tormenta? Vamos pegar um irmão falando, lendo. Lucas, capítulo 6, versículo 48. Vamos ver o que está escrito lá. Lucas, meu irmão, pega, já levanta e já lê. 48, 648, vai lá. 48, Isso, 48, já levantou lá. diz assim: então disse a mulher. Lucas 6, 48. 6:48, perdão. E semelhantemente a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra a casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Quem entendeu? Amém. Quem entendeu? Amém. Então essa é a aprovação da vida. Tá. Aí nós sabemos que a vida ela é provada, a sua existência, gerando tanto a vida ou tanto a morte, através de duas coisinhas aqui que a gente conhece muito bem, olha só. Espírito e carne. Esses dois aqui, ó. Os que vivem, os que semeiam a carne, se fala o quê? Corrupção. Os que semeiam o Espírito, vida eterna. Então sabemos nós, quem semeia a carne vai se corromper em sua vida. Mas o que semeia no Espírito vai ceifar amanhã a eternidade, ok? E isso gera resultado de fruto, de resultados. Vamos lá. O que nós temos que entender é que, olha que interessante foi a sua vida, a minha vida. A carne, ela não pode ser colocada como árvore. Por quê? Porque a carne não produz frutos. Meu Deus, é muito forte, vou embora. Aleluia. Quando Deus, na Bíblia Sagrada,
menciona o homem, ele menciona o homem como árvore. O salmista Davi diz em Salmos 1: bem-aventurado o homem que não se entra na roda dos esclarecedores e será como uma videira plantada em árvores que buscam fonte. O salmista Davi também diz: eu sou uma videira plantada na casa do meu pai. Aconteceu também com uma árvore no tempo de Daniel, que Nabucodonosor sonhou que era uma árvore grande, que reinava os céus, os passarinhos faziam até ninho sobre seu campo. A Bíblia menciona também no livro do profeta que diz: sabei todas as árvores que eu sou Senhor, abati a árvore alta, ele veio a árvore baixa, sequei a árvore verde, reverdeci a árvore seca, assim eu fiz, assim eu farei. A Bíblia menciona que o homem se constitui como árvore. Quando Jesus olha para o cego, ele olha para o cego e fala: o que tu vê? Homens como árvores que andam. A Bíblia menciona também que nós somos uma árvore, muito bem claramente, quando a Bíblia menciona que Paulo diz: produzir frutos, e somente uma coisa produz frutos: árvore, digno de arrependimento. Então o homem sempre foi baseado como uma árvore. Mas Deus coordenou outro assunto: que aqueles que vivem na carne não podem ser árvores, porque carne não gera frutos. Quem entendeu? O que diz em Gálatas capítulo 5? As obras da carne e os frutos do Espírito. Meu Deus, aleluia. E a árvore que dá fruto é cortada. Exatamente, por quê? Porque o juízo virá primeiro para casa. Por isso que está falando isso. O juízo primeiro vem para a casa de Deus. Então, o Espírito só traz frutos. A carne não pode trazer frutos. Amém? Amém. Amém? Aí você sabe o que Jesus fez para nós conhecermos os caras que ficam pregando na igreja? Que dá uma diavinha, bonitinha. Olha para os seus frutos. Uma árvore boa tem uma fruta ruim. Jesus falou: ó, vamos analisar esse profeta. Vamos ver se ele é de Deus. Ele fala que é uma árvore, então olha os frutos dela. Jesus está falando isso não para os ímpios, porque os ímpios vivem na carne. Ele está falando para os justos, para quem está dentro da igreja. Porque uma árvore boa não tem como dar, e uma árvore ruim tem como dar frutos. Exatamente. Foi o maior índice de Jesus saber como os fariseus operam pelas suas obras de frutos de justiça, diferente que uma árvore não dá. Pode falar. Então a pessoa que vive na carne, fazendo tudo com a vontade dela, Jesus corta porque ela não dá frutos. Não. A carne, ela já tem o seu benefício. A carne ela já tem o seu final, ela já tem o seu produto bruto, que é a condenação. Né? O salário do pecado é a morte. Nós estamos falando de, quando Deus fala de espírito de árvore, Ele está falando para quem já está na congregação. Quem está entendendo? Ele é o lavrador. O pai está no jardim e ele vai cortar quem não está. E ele vai podar quem está. Amém? Então ele vai tirar a bolsa para falar: ninguém ficará de engano na minha casa do Senhor. Porque ele corta. Passa 10 e o cara cai, o cara sai fora, o cara já mostra realmente que ele é ignorante, soberbão. Entendeu? Você olha e vê que o cara está pensando mais em dinheiro do que em Jesus. E aí você vai vendo as qualidades dele. Você fica: esse pastor aí não está legal. Eu falo uns 2 anos que eu acompanho no YouTube, tá estranho isso daí. E não, as atitudes dele, o jeito que ele prega, mas não está vivendo. Então, vai mostrando os seus frutos. Pouco a pouco, vai mostrando quem ele é. Amém? Pastor, quando fala do fogo para o amor, também diz que é para tirar as escórias, né? Tirar as impurezas. Exatamente. Também para purificar o ouro, exatamente, para limpar, lavar o ouro. O único jeito de você lavar o ouro é com fogo, amém? Armani? Pastor, é errado a gente ter as coisas erradas dentro da igreja, a gente falar para as pessoas que é errado. Não, ao contrário. É um mandamento de Jesus. Tá? É um mandamento de nós sabermos que nós não podemos colaborar com a injustiça. Logicamente, você vai ser. Você está chorando ali? Você vai ser humilhada, você vai ser
perseguida, né? Logicamente que você vai ser a ruim da história, porque você viu o erro e criticou o erro. Isso é chamado de profeta. Profetas faziam isso, né? Profetas julgavam a casa de Judá. Toda a casa de Judá sofria. O profeta vinha, ei, casa de Judá, rebelde. Então não é, você precisa, ao contrário, se todo o Brasil fizesse isso, não teria tanto vagabundo atrás de altar, não teria tanta mentira atrás dos altares. Eu acho que se tivesse todo mundo valente, dizia, está errado, pastor, se conserta, para esse dízimo dos pobres, não é teu, e cadê o meu dízimo? Onde eu dei o dizimista? Você que dá o dízimo, você pode saber que você pode cobrar o pastor? Eu, se fosse vocês, eu levava o pastor na justiça. Falar, ó, com o advogado, fala, eu dei o meu dízimo para os pobres, está enriquecendo com o meu dízimo. Pronto. Pastor, eu sempre, na verdade, Jesus falou que o joio sempre ele vai estar no meio do trigo, né? Então, o trigo simboliza a dobra da carne. Por mais que nós queremos tirar o joio, né? Mas Deus falou, você falou para Jesus, Senhor, o que faremos? O inimigo veio à noite, semeou o trigo, o joio no meio do trigo, e nós vamos arrancar, Senhor? Não vai crescer, descansa. Fala, rapaz. Em Hebreus 11, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim, só para ficar só uma pergunta. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. E por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, como ele diz, ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião. Sim, exatamente. Jesus purifica por quê? Porque Jesus é o fogo. João Batista falou, eu batizo com água. Você vem aí. E vai ser lá com o Espírito com fogo. Aleluia. Encerra a pergunta agora, senão eu não vou sair daqui. Vamos encerrar, depois eu te vou abrir para as questões. Amém? Amém. Não posso parar. Igreja, quem entendeu? Então, a carne não pode produzir frutos, mas sim obras. Quais são as obras da carne? Ira, contenda, o que mais? Mais. Todo mundo vai. Glutonaria, ciúme, contenda, facções, avareza, o que mais? Ó, Deus vai fazer uma coisa para vocês deixar bem claro. Eu não estou acrescentando, a minha pessoa tem que acrescentar nesse livro, tirar para ser condenado. Eu só vou falar uma coisa no Espírito aqui. Tem muitas obras da carne que Paulo não falou ali. Tem muito mais, tá, gente? Tá? Deixa bem claro para vocês, tá bom? A avareza, por exemplo, não está lá, mas tem, existe da carne. Amém? Soberba é a obra da carne. Amém? Sim ou não? O que não é do Espírito é da onde? É da carne, não tem meio tempo. Então, aquilo ali ainda é pouco. É algumas coisinhas aí. Ira, facções. Eu acho que Paulo escreveu o que estava acontecendo ali, para dar aquele ensino. Só o básico. É, só o básico, mas tem muita coisa na carne. Viu, meus irmãos? Tem muitas obras da carne. Tá? Churrasco. Não, escute bem, presta atenção. Então, a vida que gera a morte e também a existência gerou a morte e a vida, ela é o colapso, ela tem esses dois significados que vamos dizer na Bíblia Sagrada. Mas agora, tudo isso aqui, esse pacote aqui, vai gerar um resultado. É aí que vem o resultado. Não passou pelo fogo? Vamos ver se é ouro. Entendeu? Quem entendeu? Resultado: justiça ou impiedade. A justiça está ligada no espírito. A carne e as obras está ligada na impiedade. Então vocês veem que é um processo. Daqui você pula para cá e não tem como correr. É como se Jesus joga no fogo, daqui a pouco vem ouro ali, aí ele vai fazer a forma, e na forma ele vai ter um medalhão de ouro. Ó, interessante. Quem entendeu? Ele vai fazer uma coroa, ele vai purificar lá no fogo, vai ser aquele ouro lindo, líquido, aí ele vai colocar na forma de coroa.
Aí vai ter selar a coroa e vai sair uma coroa de justiça. Segundo a Bíblia Sagrada, tem 3 tipos de coroa: coroa de justiça, coroa da vida e coroa de glória. Então temos 3 tipos de coroa. Então, para o resultado ser final uma coroa de salvação, é necessário passar por esse estado. E olha, não tem como ter um terceiro e não tem como pular isso. Ou a pessoa está na carne, ou ela está no espírito. Ou ela está na morte, ou está na vida. Não existe, ai, eu tenho Jesus, mas praticando coisa mal, você está na morte. Jesus falou assim: olha, aquele que diz que me ama, não guarda os meus mandamentos? Mentiroso. Mentiroso. Você viu um bêbado falando: eu amo Jesus. É ou não é? Você fala assim, você chega no tráfico, às vezes no evangelismo que a gente faz, fala: irmão, é o seguinte, está com isso então aí nesses kits aí, você vai na fogueira. Eu tenho Jesus no meu coração. Uma vez ele falou isso para mim, não sei quem estava do meu lado. Eu estava. Foi você, né, Eu estava. Preparou no tráfico lá, o cara com um monte de kit no bolso. Ele estava sentado com o radinho. Sentado com o rádio, o traficante com o rádio no pescoço. Eu cheguei para ele: irmão, é o seguinte, irmão, você está entendendo para onde você vai, né? Se você cair agora nessa cadeira aí, né? Jesus deu a vida por você. Aí você falou: eu creio em Deus. Deus está comigo. Deus está comigo. Eu falei: quem está com o seu diabo, rapaz? Falei ou não falei? A Bíblia diz: aquele que diz que está com Cristo e não guarda mandar nem mentiroso, está passando por mentiroso, ele está mentindo para você. Poucas, tá bom? Não depois das sessões, senão não dá hora. Obrigado. Olha, resultados: justiça e piedade. A Bíblia diz: fazer juízo e justiça. A Bíblia diz, Ezequiel 18:23, a alma que pecar essa, o filho não leva a maldade do pai, e nem o pai leva a maldade do filho. Mas se a alma se unir e se converter de todos os pecados que praticou, fizer justiça e juízo, certamente viverá. Ele não falou: talvez, ele falou: certamente vai viver e não vai morrer. Amém? Então, agora, o que a Bíblia fala? Impiedade é uma palavra que vem dos... Isso, Alex. Dos ímpios. Agora, olha que interessante. Os ímpios têm misericórdia? Não. Então, se eles não têm misericórdia, eles têm o quê? Impiedade. Por quê? Porque nós que somos do Espírito, nós temos os frutos do Espírito, que chama a bondade. A bondade significa a piedade. Então, por isso que os ímpios não têm, porque eles são impiedosos. Eles não têm piedade de ninguém. Quem entendeu? Por isso que essa palavra é impiedade. A piedade foi o que o Tiago disse para que todos andassem na justiça e na piedade. Foi isso ou não foi? Está lá em Tiago lá. Para entrar na justiça e na piedade. E os ímpios, eles são ímpios. Por quê? Porque são impiedosos. Não têm amor por ninguém. Não têm domínio próprio. São irados. Praticam orgias, dissensões. Eles não têm nada de piedade neles. Quem entendeu? Aleluia. Tá. E vem da onde a impiedade? Não. A impiedade vem de uma vida carnal. Começamos aqui, vida, uma existência de vida carnal que traz impiedade. Olha só quem está ali menos próximo. Aqui, ó, só ligar as flechinhas. Ó. E esse? Infelizmente, eu não posso fazer nada com você. Você vai para a morte eterna. Infelizmente, Angela, vamos seguir as flechinhas. Vamos brincar do jogo das flechas. Eu ganhei existência, eu ganhei a vida, mas eu preferi a carne e seguir as obras da impiedade. E se tornei um ímpio. E do ímpio eu fui para a morte eterna. Olha que escolha maldita que eu tive, hein? Que é isso? Peguei a vida e joguei no lixo. Hã? Quem está entendendo? Peguei a vida e joguei no lixo. Já escolheu desde o ventre para ter vida e não para gerar morte. Hoje pratiquei as obras da carne. Das obras da carne eu virei um ímpio. De um ímpio eu logo fui para a morte eterna. Misericórdia. É a recompensa de um resultado.
Vamos colocar assim. Eu já falei isso, eu acho que para algumas pessoas acho que já escutam no YouTube, eu acho que a Sônia, que fica assiduamente ali, ela já ouviu falar isso. Uma vez eu perguntei para Deus assim, eu estava morando lá em Santa Luzia, lembra quando eu morava em Santa Luzia? Você não lembra, né? Morei em Santa Luzia há muito tempo, uns 8 meses, ali esqueci o nome do bairro, São Benedito. Cheguei ali, eu morava numa casa de 3 andares. 3 andares eu morava numa casa. E eu estava no terceiro andar da casa, olhando, e eu falei, Deus, mas espera aí. Lembra que tinha um terraço lá, bonito, né? Uma vista bonita, né, Cleide? Tinha até uma ducha, lembra? Pra gente sair de casa. E eu cheguei e falei assim, Cleide, Senhor, eu vejo aquela vista bonita. Como que o Senhor faz um negócio desse? Mas tem que discutir com Deus. Como o Senhor pega uma pessoa que tem sentimento, sim, ela errou, o Senhor jogar no fogo. Aí, gente, joga numa prisão, dá lá comida, bebida, mas mantém a vida. Senhor, por que tu fizesse isso? Sabe o que aconteceu? Comecei a chorar. Nesse que comecei a chorar, ele falou, agora sai daí, vai até o banheiro de baixo, tinha 3 banheiros na minha casa. Minha casa não, alugada. Os irmãos que pagavam para mim ficar lá. Aí eu desci no primeiro banheiro, casa linda, que eu saudade daquela casa. Casa bonita, rapaz. Cheguei lá no primeiro banheiro, ele falou, pega esse lixo. Meu Deus. Coloque no seu prato. Não, senhor. Não tem como. Então continua com ele amarrado. Sai para fora e põe na lixeira. Coloquei. Aí Deus falou, você quis ele na sua mesa? Meu Deus. Eu falei, não. Ele falou, você tem saudade quando o lixeiro leva seu lixo? Você tem saudade? Ele foi hoje embora. Não. Você não vê a hora de jogar fora. Porque cheira mal. Assim são os vídeos para mim. Para mim é lixo. Olha só. Olha o que Deus foi falando comigo. Aí Jesus me levou ao Vale de Rinom. O Vale de Rinom era um lugar onde jogava até criança para ser queimada. E jogava lixo lá. E Jesus comparou o Vale de Rinom com o inferno. Porque jogava lixo e metia fogo. Olha isso, que forte. Quem pegou essa? Quem pegou? Então quando alguém teólogo fala, mas Jesus só comparava o Vale de Rinom com o inferno. Esse teólogo fala isso. Lógico que comparava. Porque é o que vai acontecer. Os ímpios serão lançados no fogo. Mas não no fogo da aprovação, no fogo do tormento. Aonde aquele rico lá, que explosou o mendigo Lázaro, estava atormentado. Então, é isso que nós temos que entender. Deus, ele é muito terrível, irado com a impiedade. Mas ele está muito aquele espírito, né? Tem mansidão, longanimidade. Aí você fala, mas se eu fosse Deus, eu tinha destruído a terra inteira, sim ou não, irmão? Mas eu, se eu fosse, eu tinha que detalhar tudo já, muito tempo. Mas ele é espírito, ele é muito além de nós. O caminho dele é maior que os nossos, amém, meus irmãos? Então, Deus destruirá todos os ímpios. Sim ou não? Sim. E toda impiedade. Ah, tá. Tudo bem. Eu quero dizer uma coisa. Satanás nunca teve reino, ou teve? Teve reino? Não. Teve reino? Não. Quem ajuda a construir o reino que hoje existe para ele? Quem deu esse reino para Satanás? É o reino das trevas. Foi você que está sentado aqui hoje. Através das suas obras carnais, você construiu um exército de homens impiedosos, governado pelo rei da impiedade, pelo rei das trevas. Então o homem gerou um reino para Lúcifer, chamado Reino das Trevas. Os homens que vivem na escuridão, os homens que vivem na mentira, os homens que vivem através dos prazeres da carne, eles estão cada dia mais criando um exército para querer quebrar a luz. E é por isso que os dois se opõem. A luz e as trevas não combinam. Reino dividido não é unido. Porque não pode andar a justiça com a impiedade.
Justiça. Não pode os dois andar junto. Aqui, esse amigo aqui, ó, ele cultiva espírito e frutos de justiça. Esse aqui pratica obras carnais e tragam injustiça, porque todo que vive na carne não anda certo. Ele está errado, então ele é injusto. Ele não pratica a justiça do juiz, porque quem estabeleceu a justiça e as leis foi o grande juiz, o próprio Deus. Para todo que tem uma vida abundante. Por isso que as leis existem, para praticar uma vida abundante enquanto viver nessa terra tenebrosa. Quem crê da glória. Então por isso que a nossa existência, a nossa vida, ela não é brincadeira. Por isso que ela é pequena, você pode perceber. A vida passa como um trem bala. Sim ou não? Sim. Pode dizer, você já morreu. Olha, a igreja está fazendo 2 anos já. Passou que nem viu. 2 anos, gente. Eu estou com 35 anos. Claramente, quando eu estou ali brincando com os caras com a bola na mão, quando está bonito, eu pareço 16, né? Mas assim, ou com a cabeça do Pocoyo, eu pareço uns 12 anos. Agora, é isso que nós temos que falar. O que estamos escolhendo para a nossa vida? Nós somos provados, falamos sobre isso. Temos decisões. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para voltar aqui. Ninguém tem poder de sair daqui. Nenhum homem tem poder de sair da carne, porque a carne ela é uma prisão muito forte. Por isso que Deus enviou o teu Espírito Santo para nos ajudar e convencer nós para o lado espiritual. Ninguém, a Bíblia diz assim: aonde há o homem há o erro, não há um justo sequer. Ninguém tem poder para vencer a carne. Por isso que Jesus enviou o teu Espírito para nos purificar de todo o pecado. Você falou que os demônios estavam trancados, dentro da jaula, essas coisas. Tocou no assunto que o homem que trouxe o inferno para o demônio, Então, cada vez mais que a terra entra em pecado, quer dizer então que mais cadeias do inferno são abertas. Certo. Mais cadeias? Isso, porque cada vez que o homem entra no pecado, por isso que sempre que entra um ano novo, sempre portais abertos são mais abertos. Então, Senhor, meus irmãos, como está a live, o áudio? Pode falar. Pode falar. Sai da cadeia e coloca os seres humanos dentro da cadeia e ele sai do inferno. Certo, exatamente. É isso que nós temos que entender. Então, realmente é uma prisão, totalmente uma prisão. E é isso que vocês estão entendendo nessa noite, é que temos um recrutamento. Diga recrutamento. Você já viu quando vai ter uma guerra? Todo mundo chama o exército, o exército vai lá te buscar, não é? Não é assim? Assim será também a nossa vida. Os santos soldados do céu, chamados anjos, vão vir nos buscar para o recrutamento celestial. Assim o inferno e os demônios vão buscar você também para o recrutamento da morte eterna. Amém? Para quê? Para o conflito da batalha final. Agora, vamos lá. Vamos entender algo aqui. Vamos parar para pensar. Em piedade, falamos dos resultados. E agora vamos para a recompensa deles. Eita vida, hein? Agora complicou, hein? Segue na flecha, vai lá. Já perceberam, né? Já. Vida gera o quê? A assistência gera o quê? Vida. E a vida é opção. Quem pratica a carne vai para se torna o quê? E os ímpios vão para onde? A existência gera vida, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. A vida gera existência? Sim. Quem pratica o espírito gera o quê? Justiça. Frutos. Esquecendo da carne em obras aqui. Frutos. Dos frutos nós geramos o quê? Justiça. E a justiça recebe o quê? Vida eterna. Estamos falando
mais profunda. Vamos falar do que mais interessa a nós, a vida eterna. Para vocês alcançar isso aqui, tem que ter uma vida mais profunda. Uma irmã, abre comigo, livro da palavra de Deus, Salmos 1:2. Quem está entendendo da glória? Glória! Agora todos vão ver. Glória! Quem está entendendo da glória? Glória! Vai lá, alguém está olhando para mim? De pé, irmão. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Graças a Deus. Graças a Deus. O primeiro obstáculo para ter uma vida mais profunda, uma vida arraizada na verdade e na justiça, tem que ter a sua vida, sua satisfação em meditar o quê? Na lei de quem? Tá bom. Tá bom. Pode ser, irmão, como está a live? Ó, presta O áudio e atenção. imagem. Isso mostra realmente que Deus conhece o povo. Deus revela o oculto escondido, não é isso que a Bíblia diz? E sabe quem mora nas trevas e quem mora na luz, não é isso que a Bíblia diz? Sim. Hã? Sim. Hã? Sim. Hã? Sim. Tá bom. Vamos falar o inverso do que o nosso irmão antes leu. Vamos lá ler agora 6:48 de Lucas. O irmão, principalmente. Vamos lá rapidinho. Tem que ser rápido. Lucas 6:48. Vamos ver o que faz uma vida mais profunda. O que revelar. Semelhantemente ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, depois dos alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundado sobre a rocha. Vamos ler agora, irmã, Efésios 3:18 e 19. Efésios 3:18 e 19. Tudo isso está dando lendo assim consecutivamente para vocês verem que tem que ter uma vida mais profunda para a gente encarar a vida do Espírito, para a gente entender a satisfação da justiça e levar em consideração a nossa vida eterna. Por quê? Porque a vida tem que ser raizada, a vida tem que ser profunda. Porque se nós olharmos com a vida natural e não se aprofundarmos, viremos e morreremos na carne. Mas se buscarmos o Espírito, entraremos numa vida muito maior do que essa, muito mais forte do que essa. Então vamos lá, Efésios 3:18 e 19. Quem? Eu vou ler então. Está escrito assim: possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. Olha que tremendo. Reconhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então ele está falando assim: ei, tem altura, tem largura e tem profundidade a vida espiritual. Ela tem largura, ela tem profundidade e também tem altura. Tem pessoas que não estão muito fundo, tem pessoas que também não estão muito largo, e tem pessoas que estão baixo e não estão alto. Então, eles têm todos os parâmetros para nós medirmos através da nossa busca e através da nossa inteligência de ter reconhecimento do Senhor. E é isso que ele está falando. Para ter essa vida aqui, ó, o Espírito tem que exceder essa vida. Tem que exceder. Jesus falou assim: ó, se as suas obras não exceder a dos escribas e fariseus, para você também não serve o reino dos céus. Então tem que exceder a carne, tem que exceder a impiedade, e para receber a vida eterna. Porque senão nisso, não saímos dessa vida barata, viremos uma vida normal, rotineira, e vamos dançar. Deixa a vida me levar, vida leva ele. Desculpa. Então é isso. Não podemos deixar a vida nos levar, porque se a vida nos levar, vai nos levar para a carne. Temos que matar essa vida existente para encontrar uma vida que está acima de nós. Jesus disse: eu sou para todos os homens a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ei, escuta só, o que está escrito no livro de Tiago: aqueles que vivem prazeres estando vivos, está morto. Todos os homens estavam na morte. Por quê? Porque herdaram a morte de Eva. Mas deve ceder essa vida, entre aspas, porque não é vida, é uma existência. Quero dizer uma coisa:
Isso aqui era para seguir isso, mas mudou. Vida não é existência mais. Existir todo mundo existe, mas vida só em Cristo. Verdade. Ei, vou repetir. Vida não é existência, nem existência é vida. Vida só está escondida em Deus. Todos os homens que existem para a morte. Todos andam correndo atrás de sangue derramado. É a Bíblia que fala isso. Todos estavam condenados, porque estavam mortos. Mas quando o Espírito Santo veio, nos trouxe a vida. Meu Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Será que Jesus vai perguntar que Ele é a vida para quem tem vida? Não. Ele perguntou isso para quem estava morto. Mas Senhor, deixa eu sepultar meus pais, beijar minha mãe. Deixa os mortos sepultar os mortos. Jesus falou isso para quem já estava existindo. O cara estava vivo, Jesus chamou ele de morto. Por isso que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Entendeu? Glória a Deus. Aproveitem. Escola Dominical do Ar, vocês não vão achar nunca na terra. Verdade. No livro de Colossenses, capítulo 3, está escrito assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai as coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Igreja da glória. Glória. Igreja da glória. Glória. Presta atenção. Então, eu não vou ficar falando de carne aqui, eu estou dando mais fazer a vida espiritual. Hein? Só de carne aqui, a gente vai comparar o Apocalipse de Deus mandando todo mundo pro fogo. O final do ensino vai ser esse. Eu vou começar aqui falando que Jesus refutou as obras da carne. Depois eu vou chegar para Paulo, de Paulo, que ele fala sobre as obras do Espírito, além do seu entendimento. Depois eu vou chegar na hora da morte eterna. Então eu vou ter que falar sobre afastai-vos de mim. Vamos falar um pouco da ênfase ao Espírito, que é o mais importante. Amém? Vamos entender o quê? Que o Espírito traz justiça. A justiça, ela é direita ou é esquerda? Direita. Direita ou esquerda? Direita. Direita ou esquerda? Direita. Quem trouxe justiça aos homens? Jesus. Então Jesus é bem direito, é isso? Sim ou não? Sim. É por isso que quando ele subiu na ascensão, ele sentou à direita. Ele é o braço direito. Se eu falar assim, Nadiel é o braço direito, é porque o menino é reto. Concorda? Sim. Por isso que ele sentou à direita. Tá. Jesus, que trouxe a todos os homens que estavam mortos a vida. Então vamos ver uma coisa interessante. Eu queria que alguém lesse para mim. Uma irmã. Quando uma irmã pode ler para mim? Pode ou não pode? João. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com Glória. Entendeu? Glória. Vamos estar acabando, infelizmente. Eu vim para te dar vida. Um homem, lê para mim Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 21. Vamos ler o que está escrito em Romanos, capítulo 5. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Porém, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Pode ler de novo? Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Jesus Cristo nosso Senhor. Quem entendeu? Amém. Viu que ele falou de vida e justiça? Quem viu? Falou ou não falou? Falou ou não falou de vida e justiça? Então, a vida, ó, uma vida com Cristo gera resultado de justiça. Glória a Deus. Entendeu? Glória a Deus. Uma existência gera uma vida através de Cristo. E a Cristo a vida gera justiça, porque Paulo escreveu em Romanos 5:21. Amém? Amém. Então você vê que o ensino está bem perfeito dentro da palavra de Deus. E o que nós temos que entender é que da vida e da justiça gera o quê? Vida eterna. Vida eterna. Alguém pode me explicar o que é vida eterna? Não tem pecado. Ah. Uma vida para sempre. Vida eterna, vida de comunhão, separação. Para sempre. Uma vida purificada. Fala assim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Algo que não tem fim. Algo que não tem fim. Purificação eterna. Mora no céu. Tá básico. Nova Jerusalém. Uma vida em Cristo. Faz isso. Glória a Deus. Adorar a Deus eternamente. Algumas raízes estão ligadas no mesmo fecho. Moza eterna. O que é uma vida eterna? Moza eterna. Andar em espírito. Ser um só em Jesus eternamente. A vida eterna começa na onde? Não é eterna? Tipo, na existência, tem? Na onde começou a vida? Jesus. Hã? Jesus, fundamente. Começou em Jesus, não foi? Tá. Jesus ele trouxe o que para o homem? Vida. Vida. Mas ele falou assim: a vida aqui, ela é o quê? Passageira. Hã? Passageira. E a vida lá? É. O que é vida eterna? Jesus comigo. Fico com Jesus. Uma vida que não tem. Cidade Santa. Morar com Jesus. Aliança eterna. Não, aqui é passageiro aqui na terra. Ó, o que temos que analisar? Fala, Não, foi falar para saber. Foi embora. qual que é a primeira parte? Qual que é a primeira palavra que sai aqui? Vida. E a segunda? Eterna. Eu posso colocar essa palavra em uma só? Não, vida Não. eterna são duas palavras distintas. É isso que eu ia falar agora. É isso que vocês têm que entender. Aí vocês vão entender o que eu quero falar. O que é vida eterna? Vida eterna é alguém que ressuscitou da morte para a vida. Eterna é aquele que tinha fim através das obras do pecado e recebeu o galardão da eternidade. Então, automaticamente, vamos colocar que é a ressurreição dos mortos. Nossa! Jesus! Ou não, crente? Eu estou mentindo? É forte, Brasil. Nunca ninguém vai pensar nisso? Você não está impressionado? Está impressionado? Hã? Nunca parou para pensar nisso? Hã? E vocês em casa nunca parou para pensar nisso? O que eles estão falando aí, Tiago? Glória a Deus, é forte. Vida, quem estava na morte. Eterna, para mim tinha um limite. Jesus falou assim: morrerás e não? Era um limite. Por quê? Porque eram mortos. Estavam mortos. Então é a ressurreição dos mortos.
Para a eternidade. Esse é o melhor dizendo. Eternidade. Porque lá não haverá mais choro, nem tristeza. Posso provar isso? Sim. Se o Jesus falou, e eu ressuscitarei no último dia. Ai, glória a Deus. Quando Jesus morreu, gerou o quê? Nós somos salvos pela morte de Cristo, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Errado. Da ressurreição. Morrer todo mundo morre. Ressuscitar eu quero ver. Então nós não fomos salvos pela morte de Cristo, somos salvos pela sua ressurreição. Jesus não ressuscitou? Sim. Não. Jesus foi ressuscitado. É isso mesmo. Deus ressuscitou Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro. Exatamente. Aí é outra coisa. Quem entendeu? Glória a Deus. Eu fui ressuscitado. Jesus não ressuscitou. Ele falou, vou vencer agora, eu vou lá e vou subir. Não. Foi a força do Pai. Foi Paulo que disse isso. O Deus que ressuscitou Jesus entre os mortos. Ele fala que Deus que ressuscitou Jesus. Então, é isso que nós temos que entender. A Bíblia não. Ainda tem um costume de falar, né? Jesus ressuscitou. É um costume, mas está errado. Deus ressuscitou. É a palavra correta. Deus ressuscitou Jesus. É a palavra correta. Quem não sabia disso? Está vendo? Quanta gente enganada pelo sistema. Tem pessoas que falam que Jonas ficou vivo dentro da barriga do peixe. É uma mentira. Jonas orou e falou que a alma dele no Hades. Que Elias foi levado para a carruagem de fogo. Está errado, foi no redemoinho. É muita mentira. Pode falar, meu irmão. Morar no céu tem uma vida eterna. Uma vida eternamente. Sim, no básico você está falando sobre a questão da palavra, isso? Vida eterna. Pode ser. Pode ser porque eu posso te ajudar aí. Posso ajudar? Do seu jeito que você pensou? Pode falar morar no céu porque o céu é eterno. E eu posso também falar de morada porque o Espírito Santo fez morada em nós. Forte. Eu ajudei você a pegar o glória. Amém? E ele nos deu vida. Então ele fez morada e a moradia agora não é mais estabilidade terrestre, mas sim agora no celestial. Vamos lá? Pastor, eu também tenho uma pergunta para fazer. Sim. Mas demorou, não vai ter que a gente embora. Não, que vai ressuscitar para a morte, pensamento. Mas também haverá uma terceira, serão para a vida eterna do inferno, né? Morte eterna, isso. É como se fosse uma vida, porque vai existir. Mas não é, vamos colocar que é uma vida carnal. Mas é eterna. Na verdade, a Bíblia se coloca como morte, então não vamos mudar muito. É morte eterna. Isso, é uma eternidade. Quando nós estamos adorando a Deus para sempre, eles vão queimar para sempre. Mas a diferença, obrigado, pode entrar Jesus. Jesus entrou, vamos entrar. Então o que acontece? Porta por sozinho. Então o que acontece? Nós precisamos ver que essa vida, ela traz resultado. E o resultado traz as recompensas. O meu galardão está com quem? Comigo. Ele falou isso. E daí cada um segundo a sua? Não, ele falou segundo a sua recompensa. Não foi isso? Tem uns que falam obras, mas o certo é a recompensa. Não fala isso, recompensa. Deveria falar recompensa. Então, vida, resultado, traz recompensa. Amém? Amém. Então, no céu, muita gente pergunta para mim, como será o céu? Porque assim, nós vamos subir para o céu e nós não vamos conhecer ninguém. Como será isso? Será igual você está vivendo hoje. Se eu falar para você, crente, que você já existiu, você acreditaria? Não, se eu falar que você já existiu antes dessa vida, que você já foi casado, você teve 5 filhos na encarnação passada, você era empresária, sabia? Era. Você tinha uma BMW? Não tinha, era carroça. Então hoje os demônios fazem isso, eles falam que teve uma vida. Você sabe que falaram para mim, um médium falou que eu fui um rei.
Porque eu tinha bastante cavalos e cavaleiros. Esse pastor já foi rei no passado. Mas só nem sabe andar de cavalo. Lá na clínica aí quase que cai. Ah, mas posso quebrar você? Bora. Mas você ia andar com a espada. Pega, Nadiel, pega! Eu fiquei com vergonha agora. Se ele dá comando com a sabedoria do céu, você vai levar. Eu que caí do cavalo. Agora você caiu do cavalo. Seu cavalo. Essa foi legal. A ressurreição dos mortos, né? A Bíblia diz também que Jesus é a ressurreição da vida. Então, para você poder ganhar a vida, primeiro você tem que ressurgir, nascer de novo para poder ganhar a vida. Exatamente. A ressurreição é a vida, é nascer de novo. Por isso que é necessário nascer de novo. João 4. João 4. Nicodemos, tu é mestre dessas coisas e não sabe o que eu estou falando. É o que acontece hoje na teologia. Os pastores no Brasil, no mundo, eles têm muitos teólogos da França, Janidade, do Xingu. Pô, cara, eu faço teologia há 20 anos, eu estudo. De onde você tira essas coisas? Aí eu cheguei no e-mail respondendo e falei, irmão, eu tiro essas coisas do Espírito. E o que aconteceu com Nicodemos? Nicodemos conhecia a Bíblia inteira, mas não entendia o que Jesus estava falando. Você está entendendo? Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Exatamente. Então a letra sem o Espírito, ela não é nada. É verdade. É verdade. Que adianta colocar os Salmos 91 no centro de geladeira sem o Espírito Santo? A letra vai te matar. Não serve para nada. Só é bom. Que estudo maravilhoso, hein? É a nossa vida, é a nossa existência. Em primeiro lugar, 2 Coríntios 3, está escrito assim, 3:3. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações. Olha que linda essa passagem é linda. Olha para Jesus. Essa passagem, para mim, é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Uma das. Por quê? Porque ela traz poesia. Ela é lírica. Além de ser lírica e verdadeira, olha que mensagem. Isso foi escrito em papiro. Posso explicar isso? Posso? Primeiro, a palavra, ela nasceu lá no céu. Porque Deus tem boca e sopro. Você sabe que Jesus mora na boca de Deus, né? A palavra sai de onde? Na boca de Deus. E Jesus é o quê? É bem risado aqui. Mas o que foi, Gleide? Você dá risada? Ou estou mentindo? É por isso que ele é espada de dois gumes. É por isso que na sua boca sai espada de 2 gumes. A do Espírito e a de Cristo. É 2 espadas. Corta e fura. Escute. Jesus é o verbo de Deus. Ou seja, a palavra de Deus. Eu não estou falando agora? Não estou? É a minha palavra, não é? Não é? Então, é a mesma coisa. Deus estava falando e Jesus saindo na boca. Ou não? Sim ou não? Sim. O verbo de Deus é o quê? E quem é o verbo? Ele estava com Deus. Bom, era Deus. Não é isso? Fala. Dentro do que o senhor fala assim, cada um de nós aqui tem uma história. É por isso que diz aqui, ó. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo Cristo e entregue por nós. E o Paulo quer dizer? O Paulo quer dizer que todos nós temos uma história que Cristo escreveu. Exatamente. Desde a fundação dos séculos. Quem entendeu? Glória! Quem está entendendo perfeitamente? Meus irmãos. Então, vamos falar sobre o mago. Fica falando que a gente tem uma vida. Então, a vida no céu é isso.
Você está aqui, mas você não sabe se escreveu, você não lembra. Você será só do Deus. Você vai estar lá, mas se eu falar para o pastor Júlio, sabia que você foi lá na terra, teve a igreja? Você diz, eu nem sei, imagina que eu tive igreja sem tirar de arrependimento. Nunca tive esse ministério, nem sei o que é esse ministério. O céu é totalmente esquecido. Esse que fez tudo novo. Esse que fez tudo novo. Então, vamos resolver a história e ensino para acabar. Escute bem, presta atenção. A morte eterna. A morte eterna. Olha que interessante. Esse aqui ressuscitou da morte para a vida. E esse não saiu do seu estágio. Morte. Então é uma morte eterna. É uma morte eterna. Então não saiu do seu estágio, porque ele viveu a vida dele, não mudou de comportamento, viveu segundo a sua impiedade e viveu segundo a sua morte. Não teve resultados. Por isso que a vida eterna significa isso, a ressurreição dos mortos. Esse não, esse ficou morto para a vida inteira. Não ressuscitou nem 10 minutos. Não mudou a história dele. Quem entendeu? Ele não quis a vida, mas ele disse que recusaram a vida. O inferno é lembrança. Exatamente. Agora olha que interessante. O Elival me ajudou aqui. No inferno, todos vão ter lembrança do que fez, da família. Mas por que isso? Alguém sabe? Alguém sabe? Por quê? Porque Vai entender. as obras você vai saber. Já os frutos não, porque os frutos eram do Espírito. Não, não é isso. Entender que rejeitaram a oportunidade de salvação, o Filho de Deus enviado. Exatamente. Tem que existir lembrança para saber que você está lá, porque você merece. Para você não ficar falando, ah, Deus, eu isso, aquilo, está me queimando. Sem eu merecer. Para Deus não ser zombado. Para você saber que você recusou a vida. Que toda vez um crente panfletou a sua casa, a igreja estava aberta, e você recusou a igreja. Aí a lembrança de quê? Bebida, porque lá no fogo eterno vai ter o julgamento, a oposição de falar na sua mente. Você bebeu, você prostituiu, você roubou, você mentiu, todo dia. Eu acho que a parte mais difícil não é nem o fogo, é todo dia ser acusado pelos seus erros. E você fala, eu tive uma oportunidade, eu rejeitei. Deve ser terrível. Imagina você falar assim, eu rejeitei, velho. E correndo para cá. Estão lá, né, pastor? Pensa que Deus é injusto, que eu vejo. Exatamente. Mas não, Deus não é injusto. Deus é justo. E por isso que eles estão lá. Então a nossa vida é de brincar ou não? Não. É brincadeira a vida ou não? Não. Temos que ser revestidos de toda a armadura de quem? Deus. Exatamente. Agora eu digo uma coisa. Engraçado esse texto, não? Fala que Deus tem armadura, né? Hã? Sim. Deus tem armadura ou não tem? Sim. É a armadura de Deus. Qual que é a armadura de Deus? Espiritual. Quais são elas? Capacete, da salvação, o escudo da fé, Sandália de quem? Ah, o que mais? o escudo da fé, a espada do Espírito. A palavra de Deus. Cinturão da verdade. Cinturão. Sentido pela verdade. Ah, não é cinturão, é sigilo. Cinturão. É porque CG é a cintura, né? Está falando de Jeová, não é Hércules, não? Olha, meus irmãos. Se não risaram, mas é verdade. Essas, quando você se protege, tudo isso, nem praga chega tanto por ele. Nem mortandade sobra no dia. Quem entendeu? Glória a Deus. Nem o coronavírus pega você. Aliás, falar em coronavírus, isso vem da onde? Da morte. Isso vem das obras da carne. Sabe o que significa isso? É Deus punindo os homens.
pestes, últimos dias, pestes, está na Bíblia Sagrada, vai acontecer mais ainda, tá? Então, igreja, o fundamento desse ensino de hoje é: cuidado com a sua vida. Ela pode gerar realmente uma eternidade em condenação ou uma eternidade em absolvição. Amém? Amém. 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 Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, eu espero que Deus brote o teu cajado, para que você vire um sacerdote junto com Moisés, um libertador. Amém. Assim como ele fez com Arão. Então, o ponto que chamar Arão ungido, os olhos desciam até a barba dele. Eu espero que vocês entendam que hoje nós precisamos mudar comportamentos. A partir desse domingo, precisamos mudar atitudes. Quem entendeu? Eu vou dizer uma coisa bem clara aqui que sirva para quem está ouvindo. Acho que 800 pessoas ao vivo na live. 800 pessoas, tua sala está cheia, sim ou não? Está lotada ou não está? Que lindo, né, meus irmãos? 800 pessoas para o ensino não é muita gente? Para ensinar é muita gente, logo no domingo. Só quero dizer uma coisa a vocês. Hoje, eu tenho um canal grande no YouTube, sou conhecido hoje no Brasil e fora do Brasil. Eu posso hoje abrir uma live e falar o que eu quiser. Deus não vai meter a espada na minha boca. Mas aí, eu vou ter nos comentários lá: é isso aí, Deus é contigo. Cara que eu não conheço, nunca vi na minha vida, vai falar: é isso aí. E eu falando coisa errada e todo mundo aplaudindo. Pastor, bênção, você é um homem de Deus. Mesmo falando coisa besteira. Eu peguei o aplauso do homem. Eu ganhei 700 comentários a favor de mim, mas diante de Deus está errado o que eu falei. Isso é o que está matando a igreja. A igreja, ela está mais preocupada do que o homem pensa. Nós precisamos observar a palavra e ver o que Deus pensa. Não podemos falar: os irmãos da minha igreja gostou do que eu fiz, mas Deus gostou. Então a nossa vida é muito séria, para a gente ficar o tempo que nós estamos agradando a alma, porque o dia que você morrer, os inscritos do canal não vão poder te salvar. O YouTube não vai te dar R$1 para tirar você do fogo, e também mesmo pagando não tira. Então você foi o quê? Iludido pelo quê? Pelo quê? Não só o sistema. Você foi iludido pelo óbvio, pela glória do Senhor, pelas palavras vãs, pelas palavras vãs. Você foi iludido por pessoas que te elogiaram, massagearam teu ego, e você achou que estava certo. E tem 1000 pessoas a meu favor, comentaram tudo falando que eu estou certo. Mas Deus falou que você está certo? Não. Não. Por isso que o profeta é sempre lançado à prisão. Por isso que o profeta sempre perde cabeça. Por quê? Porque ele fala o que Deus quer. Ele obedece a Deus. Ele não está nem aí se vai perder mistério. Ele não está nem aí se ele vai ser, todo mundo vai agradar. Ele não está nem aí, irmãos. O irmão Alex, vem aqui na frente. Por favor. O Alex é meu testemunho. Ele lembra do que tem. Esse irmão aqui, ele era pastor da igreja Deus e Amor. Eu conheço esse menino antes de vocês. Muito antes de vocês. Eu e ele fez a obra junto há muito tempo. A gente tem experiência que, se a gente contar para vocês, a gente só dá gargalhada, a gente chora, a gente ri. Ele tem uma experiência com Deus maravilhosa. Eu também tenho. Quando eu e ele começou a ser usado na Deus e Amor, nós fomos unidos. Ninguém aguentava, Júlio e Alex. A uma chegava, o demônio caía, curas aconteciam, câncer saía para fora, largatice saía da boca da mulher, cobra, até cobras mexia. Era uma coisa. Deus usava muito ele. Aí correu atrás de mim dele, eu e ele andava junto. Eu nem sequer imaginava ter uma igreja. Eu conheci esse menino pregando. Eu preguei, eu lembro que eu estava no carro do pastor e ele chegou: Pai do Senhor, vamos fazer a obra junto. E ele na favela do São Quirino, criminosa favela, do Moscou, né, onde arrancava a cabeça na época, e a gente fez a obra. A gente tem muita experiência. Um dia eu e ele vai gravar para contar para vocês o que nós passamos junto.
É muita coisa que se não falar, meu Deus, como isso aconteceu. Olha, uma vez eu falei com o Alex, eu disse, Alex, você sabe o que aconteceu comigo, cara? Eu escutei a voz de Jesus no meu celular. Foi. Hã? Foi mesmo. Hã? Foi. Foi ou não foi? Foi. Você lembra disso? Lembro. Jesus ligou para mim, cara. Foi. Hã? Eu estava na igreja, eu estava ajoelhado, isso há muito tempo atrás, ele é meu testemunho. Anos e anos. Anos e anos. Eu falei, eu vi uma voz, porque eu falei assim, se Deus não falar comigo, eu volto no crime. Aí eu comecei a rasgar, porque toda Deus amor tem um tapetinho na frente, igual nós aqui. Aí eu comecei a catar aquele tapete lá, não, Deus não falar. Aí tocou no celular, mas não apareceu o número. Eu pensei, estava a tela normal, tocou, eu falei, vou apertar o ver. Aí ele falou assim, eu sou Cristo. Eu sou o Senhor. Aleluia. Jesus falou o nome dele. Eu falei, o quê? Aí eu caí de joelho, chorei. Aí eu falei, Alex, nossa, Jesus ligou no meu celular, você lembra? Aí sabe o que eu fiz? Ele não estava nem aí para os outros iam saber. Eu postei esse vídeo falando. O que os incrédulos fizeram? Liga, dá WhatsApp de Jesus aí. Esclarecedores. Ímpios, eles não acreditam. No Facebook teve, sabe quantos? 25 milhões de visualizações. 25 milhões. Você sabe o que é isso? É muita gente esclarecendo. Falso profeta. Aí eu começo a analisar que essas pessoas é tão fracas no Evangelho, Alex. Porque o que está escrito no Evangelho? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível para os que crerem. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para Deus. Para Deus nada é impossível. É impossível Jesus ligar no seu celular? Não. Hã? E por que vocês limitam isso? Jesus passa até com fax, né, pastor? Jesus passou até um fax? Ou não foi Jesus? Quem viu esse testemunho? Por que depois do fax ninguém falou nada? A irmã testemunhando ali, ó. Aconteceu isso. Quando eu pensei, o pastor Júlio, o fax saiu. Eu fiz uma prova com Deus, Jesus enviou o fax. Entendeu? Então, se o Alex falar o que ele passou, ninguém vai acreditar. Esse menino enterrava um óleo de azeite, no outro dia ele transformava em mel. Você lembra os mel que você mandava, o potão de mel? Pô, eu falei, não, cara, você comprou esse mel? Não, isso era um azeite, enterrei lá, fiz o pacto de Deus. 120 dias orando e jejuando, consagrando a vida, pedindo sinal para Deus. Ótimo. Me transformou em mel. E eu vi com meus próprios olhos. Se a gente falar isso hoje, ninguém acredita. Deus chamou esse menino, chamou ele na época onde tinha que ter um avivamento na igreja. Embora eu chamava ele para pregar minhas campanhas, ele foi até cadeira nessa campanha. Você lembra disso? Jesus! Ele cadê uma cadeira dessa? Ele falou, Jesus está aqui! Pau, a mão dele vai lá numa cadeira. Aí eu todo mundo conhece, ele falou, vocês estão olhando, põe na conta de Jesus. Era um poder onde a gente passava. Muita gente olha e fala, pastor Gil chegou agora, esse menino aí, eu não vi de hoje. Uma vez eu estava fazendo a obra, né? A obra de Deus, e eu entrei numa favela perigosa junto com ele. Aí saiu um ladrão atrás da geladeira, nem sei o que ele tratava. Nem Deus também, de verdade, nem eu sabia onde ele estava. Não sei onde ele apareceu. Do nada ele atravessou a parede, eu acho. Eu estava pregando numa casa, um cômodo pequeno, pregando, aí ele saiu, o cara, assim, a geladeira estava, o cara saiu atrás da geladeira, eu acho que ele estava escondido lá, acho que ele viu os crentes e falou, vamos esconder. O cara saiu, não acredito nisso não. Aí eu falei, é mesmo? Está desafiando a Deus? A partir de agora, você vai morrer e não vai viver. Foi, Alex? Foi. Foi para minha casa. Aí o Alex falou, lembro daquele cara. Quanto que aconteceu com ele? Ele morreu, tomou facada na cara e tomou mais de 8 tiros. Entendeu? Deus falou que ele não demorou nem. Não, acho que foi uma base de uns 8 a 10 dias. Já, Deus começou a falar, assim que você blasfemaste contra o servo de Deus, tu morrerás e não viverás. E aí ele morreu uma outra semana. Então o Alex foi pregar para o menino, ele pegou o panfleto e cheirou cocaína. Cheirou cocaína. O panfleto da igreja. O panfleto da igreja. E aonde ele cheirou, em frente à igreja, ele morreu em frente à igreja onde ele cheirou. Então, se nós, o poder que estava sobre a vida, ele está na vida dele, com certeza, estava sobre a minha, é o poder da vida.
que gera o Espírito traz o que? Fortaleza. E aí a gente recebe algumas armas. Uma vez eu estava, quem viu aqueles vídeos que eu dou uma flechada no demônio? Uma vez as pessoas perguntaram assim, não, mas isso aí é antibíblico. Não é. Paulo disse, as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais em Deus para a destruição de fortalezas. As armas são espirituais. Eu posso ter um arco, eu posso ter um machado. Isso eu também Sim ou não? Sim. São armas espirituais. É uma guerra. E tem um vídeo também, que tem mais de 2 milhões de visualizações, onde um rapaz fica com um escudo e um porrete. Quem viu isso? Dá para ver que ele está com um porrete na mão. O demônio com um porrete e com um escudo na mão para defender e atacar. Ele me atacava e defendia, né? Era assim? Sim ou não? Sim. Então aquilo ali era uma luta espiritual, ninguém percebeu. Então eu quero falar, né? Explicar essa pessoa e tal. Então, experiências como essa, hoje ninguém acredita. Sabe por quê? Porque os homens estão na carne, não têm discernimento do Espírito, não levam a vida de justiça, estão em piedade, então zombam quem está na justiça e vão para a vida para a morte eterna. Sabe por quê? Porque está escrito que os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Rapidinho. Uma coisa que eu vou contar, agora eu lembrei, que uma vez eu fiquei com esse negócio de usar a autoridade de Deus, enquanto você falou, é bom, uma vez eu estava evangelizando direto no Porto Banco, você estava ali, conhecia quase todo mundo. E de repente uma senhora loira, eu lembro até hoje, eu não vou lembrar porque eu acho que ela não atitude foi mal. A mulher passou, eu dei o colete para ela assim, ela pegou o colete, passou na minha cara e jogou. Não, eu não sei o que tem, eu falei assim, a partir de hoje você vai sentir essa dor, você vai perder as forças. Outro dia eu estava lá, a mulher estava com o braço fechado. Olha! Ó, do mesmo braço que ela usou a força. Meu Deus! Veio ela, olha lá. Eu não sei se eu fiz bem, sabe? Eu tremo de inimigo do A senhora profetiza, hein? Meu Deus! Irmão, dentro da palavra que o senhor estava lendo sobre Paulo falou sobre as obras da carne, tem mais obras da carne? Em Provérbios está escrito assim: existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos. Qual que vai ser isso aí? Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Vou até escrever isso aqui, foi muito lindo. Provérbios 6, 16? 6, 16. Ao 19. Vocês lá em casa. Isso é muito sério. E é o que eu estava falando. Sobre você alegrar o homem, agradar o homem. Entendeu? É o que Deus condena. E a gente está agradando. Todos entenderam? Dão glória!